estranhas. Com 4 anos. Se Deus derrama o seu espírito sobre uma criança, é porque Ele tem uma expectativa com aquela criança. Então, amados, não vem com essa que você amanhã vai fazer algo para Deus, que quando você terminar a faculdade você vai servir ao Senhor, quando você crescer, você isso. Não! Deus espera algo de você agora. E você não pode se auto-justificar, porque pode acontecer que Ele venha buscar a sua igreja enquanto você ainda menino. E às vezes a gente tem uma tolice na cabeça, meu Deus, Jesus não pode vir, eu tenho que casar primeiro. Amados, o casamento é bom, mas o céu é melhor. O casamento é bom, mas o céu é muito melhor. Então para com essas tolices e vamos pensar que Deus está esperando algo de mim e eu não posso ficar devedor. Apesar que temos uma dívida eterna com Deus, mas eu preciso oferecer a Deus o meu melhor. E à medida que eu começo a oferecer a Deus o meu melhor, Deus começa a fazer em mim o que nós chamamos de um fluxo e refluxo. Quando eu ofereço algo a Ele, Ele ministra algo a mim. Quando eu ofereço algo a Ele, Ele ministra algo a mim. De maneira que se eu vivo uma vida com Deus, há um fluxo e refluxo de dando a Deus e recebendo de Deus, de dando a Deus e recebendo de Deus. De maneira que nós vamos ficar tão envolvidos com as coisas de Deus, que há o maior prazer das nossas vidas, a maior alegria da nossa alma será servir o Senhor. É óbvio, e eu não preciso ser muito espiritual para dizer, que Deus escolheu você. É óbvio, porque a Bíblia diz que quando Ele foi levantado ao madeiro, Ele atraiu a todos nós fomos atraídos pelo Senhor, e se o Senhor nos atraiu para Ele, Ele tem um propósito nas nossas vidas. Eu não sou mais um no meio de uma multidão, eu não sou um pontinho no meio de um monte de pontinho. Ele me conhece pelo nome, Ele tem uma obra que é a ser feita, e eu posso ser instrumento desta obra. Agora, você precisa voltar para a sua casa, querido, aditivado, cheio de Deus, cheio da sua palavra, cheio de propósito, direção, unção, para fazer aquilo pelo que Ele te trouxe à existência. Quando você era um pequeno espermatozoide, quando você se tornou um pequeno embrião, Deus estava te planejando, te projetando, Deus estava te criando, Deus estava já trabalhando, porque Ele tem uma obra maravilhosa a realizar em você e através de você. Portanto, não há como se justificar. É óbvio que a palavra nos faz entender de muitos terrenos, que a palavra cai em terrenos diferentes. Amados, então eu quero fazer um desafio a você. Seja uma terra boa de Deus. Seja uma terra boa. Frutifique, multiplique, seja abundante. A Bíblia diz, e eu já tive o privilégio de compartilhar algo semelhante a isso lá na igreja, mas tem um personagem na Bíblia que me fascina, por causa da sua história em Deus. E a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E se nós olharmos a história de Davi, vamos perceber que desde muito pequeno, ele foi usado por Deus, um instrumento de Deus. E houve na vida de Davi um fluxo e refluxo. À medida que ele liberava Deus, Deus usava ele, e aquela coisa foi sucedendo-se, até ele se tornar o homem que era. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, Deus conhecia o coração de Davi. Mas às vezes nos perturbamos com este personagem, e aparentemente parece meio contundente, porque nos perguntamos como pode um homem como Davi, com tantas limitações, ser um homem segundo o coração de Deus. Por que é que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, se ele era igual a nós? Ou, tinha limitações parecidas com a nossa?
Se nós olharmos a palavra de Deus, e daqui a pouco eu vou ler o texto que eu mencionei, mas nós vamos ver, e olhando para Davi, vamos perceber que Davi pecou. Davi não era um bom pai. Ele foi negligente em relação aos seus filhos. Nós olhamos para o texto e percebemos que Davi, ele adulterou. Davi tinha limitações e às vezes cometeu coisas que nós não cometemos. O que então faz desse personagem ser um homem tão especial para Deus? Tão especial que no livro de Salmos, capítulo 89, verso 3, não precisa abrir, só vou mencionar. A Bíblia diz assim: fiz um concerto com o meu servo e jurei ao meu servo Davi. Deus fez uma aliança com Davi. Deus fez um concerto. E Deus empenhou a sua palavra a respeito de Davi. O que Davi tinha de tão especial que fazia dele um homem segundo o coração de Deus? Leiamos o texto. 2 Samuel capítulo 5. Verso 1. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: eis-nos aqui, teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entrava com Israel? E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Verso 3. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi, o rei sobre Israel. Da idade de 30 anos, era Davi. Quantos anos Davi tinha? 30. Ok. Começou a reinar, e 40 anos reinou em Hebrom, e reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém, e reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Verso 6. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus. Diga jebuseus. Que haviam naquela terra e que falaram a Davi dizendo: não entrará aqui a menos que lances fora os cegos e coxos, querendo dizer: não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta era a cidade de Davi. Verso 8. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal das águas, e aos coxos e aos cegos que a alma de Davi aborrece, será a cabeça, o capitão. E por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa de Davi. Assim, habitou Davi na fortaleza. Diga comigo: habitou Davi na fortaleza. Amém? E assim habitou Davi na fortaleza, e chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo. Diga comigo: Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Diga comigo: o Senhor dos exércitos era com ele. Amém? Amados, quando nós falamos de Davi e lembramos dos seus salmos: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele escreveu salmos tão absolutamente deliciosos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guias a minha alma. Quando olhamos para os salmos de Davi, imaginamos um homem doce. Quando olhamos para Davi, imaginamos a doçura de um levita. Quando olhamos para Davi, imaginamos um homem absolutamente amável, um homem absolutamente sereno, um homem absolutamente tranquilo. Mas desculpa nesta manhã quebrar alguns paradigmas, porque Davi não era esse homem. Ele era um homem doce na presença do Senhor. Mas Davi, querido, foi chamado e